Boa noite. Hoje nós vamos dar início do estudo da noite de quinta-feira da Casa Espírita Amor e Luz. O meu nome é Yara e geralmente na quinta-feira nós estudamos 2 livros. Esses livros servem de embasamento para o nosso tema. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos para que fechem os nossos olhos para que possamos fazer uma oração. Deus de infinita bondade, Jesus, mestre e amigo, neste momento, venho agradecer pela bênção do coronavírus, muito embora não tenhamos o discernimento necessário para enxergar a sua extensão. Senhor, neste momento de aflição, venho pedir resignação para passar este momento, sem reclamar, buscando entender que tudo está conforme a sua vontade. Fé para manter dentro de mim a certeza que está tudo sob controle. Coragem para que no aconchego do lar eu visite o mais íntimo de minha alma, descobrindo o que precisa ser ressignificado, o que precisa ser reformado. E por fim, que eu nunca perca a confiança que tudo passa, tudo vai passar. Nesse momento, a gente vai dando início ao estudo da noite, que é sobre a força do pensamento. Está no livro A Constituição Divina, de Richard de Simonetti. Richard de Simonetti inicia o capítulo com uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 691, que agora nós vamos ler. Do ponto de vista físico, qual o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, dá-se ao contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, Richard de Simonetti nos faz um convite de refletir sobre o homem primitivo, que naquela época ele usava a força bruta, lutava contra os animais predadores e buscava sua sobrevivência, buscava meios de se alimentar. Ele tinha uma capacidade intelectual muito limitada, era quase mesmo movido pelo instinto. E com isso se tornava muito difícil a sobrevivência. A taxa de mortalidade ela era altíssima. Dessa maneira, a população aqui na Terra também era muito reduzida. Sendo assim, a gente pode ver como o uso da inteligência foi importante. Já na Idade da Pedra, com a evolução da inteligência, os homens primitivos, ou melhor, nós, quando estávamos primitivos, a gente descobriu o uso do fogo, começou a fazer algumas armas, alguns utensílios domésticos. Com a evolução, foi descobrindo como que fundia o metal, passou para a idade do metal. Logo em seguida, à medida que a inteligência ia evoluindo, passou-se para a idade antiga, a idade média, a idade moderna, até chegarmos na idade contemporânea. E hoje, nós, como homens atuais, já desenvolvemos a nossa inteligência de uma tal maneira que a gente aprendeu a ser o rei da criação. Hoje, nós já temos o domínio das espécies anteriores, a gente tem uma maior habilidade para enfrentar os conflitos, né? E com isso, o que aconteceu? Muitos remédios foram criados, diversas tecnologias, facilidades de vida. Com isso, a taxa de mortalidade diminuiu e houve uma explosão demográfica. Hoje na Terra existe quase 8 bilhões de pessoas.
E vocês já imaginaram essas grandes cidades onde tem milhões e milhões de pessoas, como seria se a gente não tivesse desenvolvido a nossa inteligência? Vocês conseguem imaginar São Paulo sem transporte, sem luz elétrica, sem um saneamento básico? Só dá pra gente ter uma ideia. Uma retroescavadeira faz serviço de quantos homens? A tecnologia vem porque hoje a gente já não precisa tanto de trabalhar com a nossa força. Hoje a inteligência vem substituindo porque o nosso aprendizado já está melhor nesse sentido. Uma coisa que é muito bacana, que ele nos convida a refletir, é energia elétrica. A gente nem pensa como ela existe, a gente só chega num apagador, acende ou desliga, acende um objeto eletrônico. No entanto, vocês já pensaram que os homens, com sua inteligência, conseguiram represar um rio, construir turbinas e fazer com que a água gerasse essa energia que chega em nossas casas? Isso tudo só foi possível graças ao desenvolvimento da inteligência do homem. E essa inteligência, ela leva a gente, nós poderíamos estar vivendo num verdadeiro paraíso. Mas o que acontece? O homem ainda insiste em usar a sua força bruta. Ele insiste a resolver os seus problemas no braço, como se chamasse o outro para o braço, tanto a nível coletivo como a nível individual. As nações que são desenvolvidas, que hoje já estão economicamente e socialmente mais ajustadas, elas deveriam nos ajudar promovendo a paz. No entanto, elas ainda ficam com briguinhas para provar que é mais forte do que muitas outras. E um fato interessante que eu achei nesse estudo foi que esse livro, Constituição Divina, ele foi editado em 1999. Naquela época, o Richard Simonetti nos conta que havia 40 conflitos armados no mundo. E numa passagem rápida pela internet, hoje eu descobri que há 8 conflitos. Então, para nós, já houve uma evolução, mas ainda restam 20% desses conflitos. E isso aconteceu durante 20 anos, né? A paz, ela vai resultar do equilíbrio das forças da vida, os valores de entendimento e cooperação entre as nações. E isso é o que a gente sonha. E a gente critica muitos países por viver em guerra, mas a gente esquece que no nosso íntimo, no nosso dia a dia, nós também ainda tentamos resolver pela força, porque nós somos muito pacíficos, muito cordiais, se não formos contrariados. Porque quando nós somos contrariados, o que acontece? A gente perde o controle, a gente desce ao nível irracional, grita, xinga, fala os maiores absurdos e pior de tudo, que isso acontece na maioria das vezes no nosso núcleo familiar, porque nele a gente não usa o verniz social. Lá na sociedade a gente usa máscara para se encaixar naquilo que a sociedade está falando, naquilo que a sociedade espera de nós. E dentro de casa, quando a gente se mostra, a gente ainda usa da força para querer impor a nossa superioridade. E por que o homem desenvolve a inteligência? Para solucionar os problemas materiais, para melhorar as condições de vida. Vocês já pararam para pensar que hoje o casebre, por mais miserável que ele seja, ele é um palácio em vista das cavernas que nós ocupávamos no passado? Ele satisfaz a nossa necessidade material a cada dia mais, mas também ele nos convida a compreender as grandes verdades morais. E, infelizmente, existe uma minoria que ainda usa a inteligência
para, para o mal, para a força, né? Para o poder, para a riqueza que a gente vê. Apesar de ser uma minoria, ainda são muitas pessoas que estão usando a inteligência para a riqueza e o poder. Mas só que a história está nos chamando, a evolução está nos convidando para pegar o bonde da história. E quem que perder esse bonde, quem que não encaixar, futuramente vai se arrepender muitíssimo por ter perdido tempo e por não ter aproveitado grandes oportunidades que poderiam ter sido aproveitadas. E isso tudo, essa reflexão, ela me levou a pensar no momento atual que a gente está vivendo, que é o coronavírus está aí e a gente vê que existe uma guerra mundial. Só que, por incrível que pareça, todas as nações estão unidas lutando contra o vírus. E isso eu acho que é o que a inteligência nos propõe. É a união das forças para um bem comum. Esse coronavírus, no meu ponto de vista, ele vem nos convidar a uma mudança de paradigma. E a gente não pode, porque a gente não pode esquecer que apesar da evolução intelectual, do desenvolvimento intelectual, que ele é importante sim, a gente tem que buscar aprender um pouquinho mais a cada dia, mas mais importante ou tão importante quanto está o nosso crescimento moral. E nesse aspecto, a gente tem que também tentar evoluir um pouquinho a cada dia, a cada momento. E hoje a gente vê a maravilha que a gente pode ver, que a área da saúde está unida com todos os cientistas. Dentro das nossas universidades, todo mundo está trabalhando em busca de remédios, em busca de combater esse vírus. Uma universidade brasileira conseguiu fazer um teste rápido hoje, foi noticiado, um teste mais rápido para que possa. Então é a beleza do momento, é a inteligência funcionando para o bem comum, para o bem total. E no entanto, e outra coisa muito bacana é a solidariedade, que a gente tem visto que o povo, o mundo está unido ajudando o outro. A gente vê quantos supermercados distribuindo comidas, pessoas se unindo para ajudar o mais pobre. Que é o grande objetivo da vida. Porque o coronavírus vem nos ensinar que nós somos todos um. Ele está nos convidando para coletividade. É um chamamento para que a gente regenere as nossas almas, que a gente entende que o próximo é o nosso irmão. Então, com esse tema que a gente veio discutir hoje, que era sobre a força da inteligência, eu deixo aqui o meu convite para que cada um de nós faça uma reflexão do que nós estamos fazendo com a nossa inteligência. Será que o nosso desenvolvimento intelectual está acompanhado com o nosso desenvolvimento moral? Agora a gente vai ter tanto tempo para refletir. Vamos pensar o que em nós precisa ser reformado. E dessa maneira, a gente pensa, cada dia eu tenho me perguntado o que o coronavírus veio para nos ensinar? Ele tem muito a nos ensinar. O mundo parou. Se Deus permitiu essa bênção nas nossas vidas, a gente não pode deixar essa oportunidade passar em branco. E acima de tudo, vamos pensar o que temos feito para o nosso próximo. E assim, eu termino a minha participação, agradecendo a todos vocês pela oportunidade de me ouvir. E agora a nossa companheira Carol vai dar continuidade. Muito obrigada. Olá pessoal, boa noite, muito bom estar com vocês aqui. Nessa segunda parte do estudo, nós vamos falar sobre o capítulo 31 do livro Pensamento de Emmanuel, do Martins Peralva, que vai falar sobre renovação e entendimento.
E para iniciar o capítulo, o Martins Peralva, ele escolhe uma questão que vem lá da seção das leis morais, no capítulo 10, sobre a lei da liberdade, que ela é a questão 838, que vai falar o seguinte: toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? E os espíritos respondem o seguinte: toda crença é respeitável, quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. Então a gente pode perceber que a resposta dos espíritos, ela nada diz sobre um direito de julgarmos algo que não acreditamos ser verdade. Aquilo que o outro acredita e que nós acreditamos que não é verdade simplesmente porque o outro não pensa a mesma coisa que a gente. Ele apenas fala que toda crença ela é respeitável se ela leva o indivíduo à prática do bem. É o contrário quando ela leva o indivíduo à prática do mal. Bem, renovação e entendimento são duas coisas que devem ser cultivadas na nossa alma, assim como aquele lavrador, aquele agricultor, que ele cultiva dia a dia, através do tempo, um vegetal nobre. Porque são duas coisas que devem sempre estar juntas conosco. A renovação, ela possibilita o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas virtudes. O entendimento é algo que a gente precisa para poder ter o que a gente vai falar aqui hoje, que é a compreensão e a tolerância com a opinião dos outros. Bem, quando o Kardec vem falando nas questões sobre liberdade de consciência, ele liga muito essas questões à questão religiosa, de pensamento religioso, e como o Espiritismo ia enfrentar com a relação à opinião e à troca de ideias entre religiões diferentes. Então, basicamente, aqui no capítulo, ele vai relacionar bastante essa liberdade de consciência, liberdade de pensamento, com a questão do culto, da liberdade de culto. Então, vai estar muito interligado, porque está ligado a essas questões desse fragmento do Livro dos Espíritos. Então, para a gente poder ilustrar isso, a gente sabe que essa questão da gente tentar convencer o outro a pensar como a gente, a golpes verbais de um dia para o outro, é inútil, porque não causa efeito e é algo que nos coloca numa posição de inferioridade, porque nós não estamos, de forma alguma, praticando a caridade dessa maneira. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil a transformação de uma hora para outra, a transformação moral do homem. Nós não conseguimos corrigir hábitos ou imperfeições que foram cultivadas por nós há milênios, porque nós sabemos que nós não trazemos essas nossas características apenas dessa vida, mas de diversas experiências passadas. E essa questão está muito interligada também com a capacidade do nosso entendimento. Cada um está num nível evolutivo diferente e tem uma capacidade de entendimento diferente, a sua consciência está num nível diferente. E nós sabemos que nós conseguimos reter daquilo que nos é apresentado como verdade, também sabendo que a verdade tem um conceito bastante subjetivo, que pode ser verdade para mim, não necessariamente é verdade para o outro. Mas falando na verdade aqui na questão do que a pessoa toma como uma crença mesmo. A gente consegue absorver dessa verdade apenas aquela parcela que corresponde ao nosso entendimento. No caso da problemática que toca a doutrina espírita, nós sabemos que a maioria de nós que estamos dentro, procurando estudar a doutrina, nós trazemos conosco vários vícios que foram acumulados durante um longo tempo em vivências em outras confissões religiosas, em outras religiões, e que também não é fácil, mesmo para nós espíritas, a prática pura e simples do espiritismo.
espiritismo, sem alguma roupagem simbólica ou algum tipo de ritual mesmo, porque nós trazemos isso não só dessa vida, a maioria pode ter vindo de outras religiões, mas também de um passado remoto, de outras encarnações. E a gente sabe que mente nenhuma se renova a golpes de força. É preciso tempo, cada um tem seu tempo, cada espírito, como eu já disse, está num nível evolutivo diferente, o seu entendimento está diferente. E nós devemos também compreender isso no outro. A compreensão é uma virtude muito importante. Mesmo o sofrimento, que para nós da doutrina é considerado um purificador da alma, um instrumento de purificação da alma, ele não consegue trabalhar naquele indivíduo de uma hora para outra. Ele vai trabalhando de maneira exaustiva, na intimidade do ser, em silêncio, de maneira lenta, buscando essa renovação espiritual. Nós podemos, aceitando essa premissa de que cada um está no seu tempo, está no nível evolutivo, cada um tem as suas experiências, trouxe sua experiência consigo ao longo dos milênios, nós conseguimos ser mais tolerantes e benevolentes com o próximo. Se nós buscarmos compreender a nós mesmos e compreender o outro, nós começamos a cooperar e não a competir em torno de crenças e julgar aquilo que o outro acredita que é melhor para ele. Precisamos ser mais caridosos com aqueles que não se libertaram ainda acerca de suas fraquezas ou superaram alguma prática religiosa com algum simbolismo, embora muitas vezes eles desejem superar essas dificuldades. A superação dessas dificuldades, ela depende também do fator do tempo, aliado à vontade firme do indivíduo de melhorar e de superar as suas dificuldades. Os nossos vícios religiosos e os nossos hábitos pessoais, como eu já disse, eles vêm de longe e eles assinalam diversas experiências nossas, não só dessa vida, mas de vidas passadas. E muitas vezes nós sabemos que as nossas experiências, considerando a história das religiões, elas podem ter sido alicerçadas em fanatismo e crueldade. Então nós trazemos esses vícios conosco e também os nossos maus hábitos. E é importante a gente saber que não vai ser de uma hora para outra que isso tudo vai mudar. E isso também não se refere somente a nós, mas ao outro. Então nós não podemos nos escandalizar com a crença do outro por não pensar como ele. Porque é uma falta imensa de caridade moral da nossa parte e nós estamos atentando contra a liberdade de pensamento e de consciência desse indivíduo. É natural que aquela crença, como a gente viu lá na pergunta que ele fala qual que é a crença que é condenável e os espíritos respondem que é aquela que leva ao mal, é natural que aquela crença que leva o indivíduo ao mal, que é condizente com o mal, ela perca credibilidade ao longo do tempo. Nós sabemos que nós sempre evoluímos e com o passar do tempo, crenças que levam à prática do mal, elas caem em desuso, elas perdem a credibilidade. E embora isso aconteça, a gente também deve descontar, dos indivíduos que praticam esse tipo de ação, o atraso mental e cultural que muitas vezes levam eles a gastar tempo e energia nessas práticas. Sempre sabendo que nós não somos melhores que ninguém, cada um está no seu tempo e no seu nível de evolução. Quanto a tudo isso que foi comentado aqui, cabe a nós, então, difundir os princípios da doutrina, os preceitos do Evangelho,
todas as normas edificantes que já foram apresentadas a nós, para que dessa forma nós consigamos esclarecer aquelas consciências que estão adormecidas, com amor, com paciência, não a golpes de violência ou verbais, que a gente sabe que esse não é o caminho. O gesto espírita, ele educa, ele tolera, e ele faz parte da compreensão. Essa compreensão que é uma virtude que deve ser cultivada em nós. É uma virtude muito importante. A melhor forma da gente auxiliar aqueles que estão com mentes estagnadas, que estão cristalizados no processo evolutivo, é através de ensiná-los com amor, servir com brandura, através da persuasão e não da força. Nós sabemos, né, que nós temos um imenso campo de trabalho e precisamos exercitar com compreensão, compreendendo nós mesmos e os outros, as nossas dificuldades dos outros, as crenças dos outros também, nunca impondo a nossa opinião como a melhor. E através do exemplo, através da prática do bem, o exemplo também arrasta muitas pessoas. Essa é a mensagem que nós temos para hoje. Eu gostaria de dar uma boa noite a todos. Vamos encerrar com uma oração. Agradecer a Deus por podermos estar aqui, não de forma física, mas com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos ligados. Que possamos daqui a pouco estarmos juntos, com muita, se Deus quiser, com muita fé, com muito amor. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um grande beijo, um abraço, saudade de todos.